Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje nós vamos ler um texto que está na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, e vamos ler daqui o versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, que essa palavra desça da mente ou das mentes para os corações. Que o Senhor fale conosco de um modo vivo, de um modo especial e irrefutável, e que nenhum daqueles que venham a ouvir essa palavra, quer que seja presencialmente ou através do vídeo, que nenhum de nós deixe de ser profundamente ministrado pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, essa semana foi uma semana de muitas demandas. Muitas pessoas nos procuraram, muitas vezes as pessoas ficam sem ter muita facilidade de conversar com um pastor homem. E muitas mulheres têm nos procurado, fazendo suas queixas. E eu disse: Senhor, o que é que o Senhor deseja falar conosco no dia de hoje? Que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre aos nossos corações, que haja um toque vivo do Teu Espírito em cada um de nós. E se nós todos estamos ouvindo essa palavra hoje, essa palavra não é para alguém que não está aqui, é para cada um de nós. Orações têm sido interrompidas pela falta de unidade entre os cônjuges. Olha que coisa séria. O desejo do nosso coração é instruí-los para que haja edificação dentro dos lares. Quantas lutas temos enfrentado nos últimos tempos? E os lares todos, indistintamente, estão sob ataque. Destruindo os relacionamentos familiares, inevitavelmente a igreja será atingida em cheio e enfraquecerá em poder e autoridade. E creia, o adversário não tem tido muito trabalho, pois tem quem faça o trabalho sujo por ele. Hoje vivemos um tempo de muitos milindres. As pessoas se milindram com tudo. Às vezes um olhar, às vezes uma palavra, e tudo e nada tem sido motivo de estremecimentos nos relacionamentos, sobretudo nos relacionamentos conjugais. O coisa ruim, ele tem contado com o vasto arsenal da sua dispensa, que são os temperamentos. As obras da nossa carne o têm alimentado fartamente. O versículo citado traz o padrão divino para o relacionamento conjugal. E o mesmo legislador que ordenou que as mulheres fossem submissas, ou seja, se colocassem sob a missão do marido, honrando, ordenou a postura do marido
em relação à esposa. Em primeiro lugar, ele diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. E essa semana eu vi uma coisa muito interessante num desses vídeos que postam na internet, um casamento. Quando a cerimônia terminou, a noiva vai descendo do altar junto com o marido, tropeça e cai. A igreja lotada, e ele, que até então era muito cordial, muito amoroso, muito atencioso com ela, deu-lhe uns gritos: você está cega? Você não está vendo não que tinha não sei o que na sua frente e você caiu porque quis? Ela olhou para ele. Já tinham acabado de assinar os termos do casamento. Era um casamento religioso com efeito civil. E ela olhou para ele abismadíssima, porque nunca naquele tempo de relacionamento que eles tiveram, nunca ele a tinha tratado daquele jeito. E ela volta e diz para o ministro que fez a cerimônia, porque a igreja ficou pasmada, e ela voltou e disse: rasgue essa folha, eu estou desmanchando o casamento agora. O cara não chegou nem em casa. Senão ia ser morrer. Então, o que é que eu tenho para dizer a vocês hoje? Muitas respostas de oração estão aqui travadas por causa de determinadas posturas relacionais entre maridos e esposas. E o texto nos diz que o casal, os cônjuges, são herdeiros da mesma graça de vida. E se esse preceito não for obedecido, as orações são bloqueadas. Muitas orações têm sido bloqueadas. E o texto diz: porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. E quem escreveu isso foi Pedro. Pedro era casado. E aqui esse texto, ele nos leva a algumas considerações sobre esse assunto. Em primeiro lugar, a ordenança da submissão da mulher tem sido extremamente mal compreendida em tempos pós-modernos. Em nenhum momento o Senhor sugere um jugo opressor nesse relacionamento, mas uma parceria tendo o homem como líder. Este é um relacionamento chamado de relacionamento tipo, ou seja, que visa apresentar e representar o próprio relacionamento de Cristo, o marido celestial, e sua esposa, a igreja. Fato que confere uma responsabilidade imensa aos cônjuges. Se não respeitamos o marido a quem vemos, como honraremos e respeitaremos a Cristo a quem não vemos? Contudo, do outro lado dessa representação está a figura do marido, que deve amar sacrificialmente a sua esposa, assim como Cristo se doou pela igreja. Enquanto entrego essa palavra em espírito, estou pedindo que, aonde essa mensagem chegar, ela encontre abrigo, ela encontre receptividade, e que o nome do Senhor
seja glorificado na sua casa, no seu lar. Muitas irmãs são casadas com maridos não cristãos. Não interessa, independente de quem seja esse marido. Quando eu me converti, o meu marido ainda não havia se convertido. E naquela época tinha a questão da bebida, que era muito séria. E é muito importante você saber quando recuar, calar e falar com Deus a respeito daquele assunto. Não adianta você brigar, bater de frente com o marido que está bêbado. Você corre um sério risco. E o coisa ruim, ele está sempre ao derredor. É ele em pessoa? Claro que não. Ele designa uma figura infernal daquelas para agir naquela situação específica. Quantas vezes eu ouvi, depois que aquela ressaca passava, ele olhar para mim e dizer: obrigado por não ter retrucado. E eu era doida. Eu dava uma ré bacana e ia conversar com o meu Senhor a respeito daquela situação. Nada substitui a santa conspiração com o Espírito de Deus. Isso vale para as mulheres, isso vale para os esposos, para os maridos. Se o seu marido ainda não se converteu, entre na santa conspiração com o Espírito de Deus e você vai ver a glória de Deus descer na situação. Nem que ele prepare o sujeito e leve, mas ele é Deus que transforma. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo, trazendo mais luz à questão, ordena em sua carta aos Colossenses, dizendo: maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Quanta filha de Deus amargurada de espírito e oprimidas por causa da maneira de tratar cruel de seus maridos. Muitas vezes até no caminho para a igreja eles vêm discutindo. Não estou dizendo que isso acontece aqui com vocês, mas são muitas as situações que chegam ao nosso conhecimento e que só a misericórdia de Jesus, que nós possamos dizer: Senhor, usa-me como instrumento nas tuas mãos, freia meus impulsos, porque uma das coisas mais difíceis para as mulheres é fechar a boca. E eu quero dizer a você hoje: cala a boca em nome de Jesus. Quer falar com alguém? Fala com Deus a respeito. Não adianta você discutir, você argumentar, você conversar, você trazer todos os argumentos que você possa imaginar e não possa. Não vai resolver. Fala com o Senhor a respeito da situação. E você vai ver a glória de Deus descer lindamente na situação. Em terceiro lugar, o texto de Pedro traz muitas revelações acerca desse relacionamento. Apresenta a mulher como parte mais frágil. Claro que ele está falando aqui fisicamente, pois sabemos que a mulher tem uma capacidade de superação emocional indizível. O marido precisa ter sensibilidade e discernimento em relação a isso. Tem lares que só a misericórdia de Jesus, e muitas respostas de oração na vida de famílias, na vida de casais, não tem vindo porque há uma obstrução nessa área relacional. Há uma barreira que tem impedido que a sua vitória, que a sua resposta e vitória tão esperada por você, desça
presença do trono de Deus. Elas estão todas aqui, embarreiradas pela sua postura, pela postura do casal, pela postura dos cônjuges. Que o Senhor, Ele traga mais luz a essa questão tão complexa dos relacionamentos. Uma das coisas mais interessantes que eu vejo na palavra de Deus, dentre tantas coisas, é o relacionamento conjugal. E o Senhor tem um senso de humor que eu acho tremendo demais. Ele pega pessoas completamente diferentes e junta. E às vezes, nas minhas orações lá de trás, eu dizia: Senhor, brincadeira tem hora. Porque tinha situações que você olhava assim e dizia: não é possível. Mas tinha que ser daquele jeito para que eu fosse moldada e para que ele fosse moldado. Os relacionamentos, sobretudo e especialmente o relacionamento conjugal, é aquele setor da olaria de Deus onde nós recebemos o acabamento. Chegamos brutos e ali vamos sendo modelados, transformados, lixados e até esmerilhados, para que cheguemos àquela estatura de varões e varoas perfeitos do ponto de vista de Deus. Aquelas áreas do temperamento do outro que mais incomoda você é exatamente aquela área específica que o Senhor quer tratar em você. Por isso que o Senhor permite que você conviva naquela situação. Fácil não é, mas tem muita vitória que ainda não chegou por sua causa. Isso é sério demais. O que é que nós podemos tirar dessa breve meditação? Que eu já percebi que muitos de vocês não estão gostando muito, mas não tem outro jeito não, é isso mesmo. Quando o Senhor manda, eu entrego. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que os textos de Paulo e de Pedro apresentam o mosaico bendito desse padrão de relacionamento. Aqui não cabem abusos de qualquer tipo ou violência de qualquer natureza. Em segundo lugar, a mulher precisa ser tratada com dignidade, junto com seu marido, vivendo uma relação de uma só carne. São herdeiros da mesma graça de vida. E em terceiro lugar, eu creio firmemente que podem ser herdeiros também da mesma desgraça de vida, no caso do não cumprimento das ordenanças recebidas. Quanta vida literalmente desgraçada por conta de não observarem essas ordenanças de Deus. Isso é sério demais. E eu queria que hoje, em nome de Jesus, você assumisse um compromisso diante do Eterno de se deixar ministrar pelo Espírito de Deus. E em quarto e último lugar, aí vem o mais grave: ordenança infringida, promessa confiscada. Muitos têm dito: mas o Senhor me prometeu isso e não tem cumprido. A culpa é sua. Você tem impedido que a promessa de Deus desça sobre sua vida, porque você tem infringido a ordenança ou as ordenanças de Deus. Ou seja, se o marido não cumpre a sua parte como líder na relação, as orações serão interrompidas. E aí não adianta se queixar de Deus, mas dos próprios atos.
E eu repito, eu queria trazer uma palavra que você saísse daqui saltitante de alegria. Mas quando o Senhor manda, a gente tem que obedecer. Tem que ser aquilo que o Senhor ordena. E quando o Senhor ordena, Ele se responsabiliza. O desejo do meu coração é que nenhum tio, nenhuma vírgula dessa palavra se perca. E invariavelmente a quebra desses princípios não atinge só o casal, mas a família inteira. As grandes vítimas são os filhos. Que o Senhor ministre essa palavra aos seus corações, em nome de Jesus. Eu vou orar por vocês.